Por que às vezes o dono da oficina, hoje ele melhorou bastante, ele corre atrás da informação, né? Ele busca ali a parte técnica, tal, não sei o quê, investe nisso. Agora, por que não investe no treinamento para entender sobre pessoas? Então, assim, a gente entendeu que aí no método da mecânica da mente, a gente trouxe essa ferramenta. É uma ferramenta, assim, muito forte, muito poderosa. Primeiro aí, para mim e para a Roberta, que é o quê? Perfil comportamental. Isso daqui é uma ferramenta que, se for colocado dentro da oficina, traz muito resultado. Aqui no nosso bate-papo aqui de, né, 30 minutinhos, 30 e poucos minutos, não vai ser o suficiente, mas vai ser interessante porque já dá uma acionada no gatilho aí da mente aí do dono da oficina ou do dono do Lava Rápido aí, para entender que essa ferramenta ela é bem bacana e pode ser utilizada. Só que aí você vai ter que disponibilizar um pouquinho do tempo ou cai para dentro da mecânica da mente, que lá tem um conteúdo muito bom. Mas assim, entender aí dos perfis comportamental. O que é o perfil comportamental? É uma programação que Deus inseriu em cada ser humano, que foi descoberto lá por uma pessoa, que ele começou a criar um conteúdo e outras pessoas acabaram desenvolvendo, que é saber como cada pessoa tem uma reação. Então, se a gente for analisar, os perfis são quatro, né? Quatro perfis, que é dominante, influente, a pessoa estável e a pessoa conforme, tá? Então, desses quatro Tudo perfis, oi, rapidinho, deixa eu só ver se eu entendi uma coisa. Quando a gente fala dos 4 perfis, é como se fosse, trazendo para o linguajar do automotivo, é quase como se fosse 4 mapas do carro, tipo o econômico, o esportivo, o individual, igual quando a gente vai lá nesses carros mais novos, né, que você pode programar ele para ser, eu quero deixar ele super econômico, que fica fraquinho assim, né, só para economizar. É tipo isso, a programação assim? é uma forma também, da maneira como você falou, né? Pode ser uma forma, pode ser, de uma certa forma, várias ferramentas, né? Uma ferramenta que você utiliza com um pouquinho mais de precisão, outra você já, de uma certa forma, pode usar com um pouquinho mais aí, né? Para acelerar um pouco mais. Só que o que acontece, né, William? Desses quatro perfis, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme, né? Isso daí, como que você consegue descobrir isso? Com um pouquinho mais de precisão, existe aí um questionário, né, que você disponibiliza para que você responda algumas perguntas e, baseado em cima desse questionário, você consegue chegar ali qual o perfil de cada pessoa. Mas quando você começa a estudar um pouco mais a fundo isso, você consegue enxergar isso nas características das pessoas. E quando você enxerga isso, é algo realmente desbravador. Se a gente fosse falar um pouquinho rápido aí de cada perfil, né? Seria o dominante, seria uma pessoa que a Siri entra. Eu seria o executor, é o cara que ele parte para cima, né? No campo de jogo ali, né? Baseado no esporte, é o que com ele é o seguinte: ele não quer perder bola dividida e também não faz questão nenhuma de fazer corpo mole quando vai ter uma divisão. Ele entra e entra para rachar mesmo. Então, essa é a pessoa dominante, é o executor, a pessoa que é mais acelerada ali. E aí você tem também o perfil influente. Quem que é o influente? É aquele cara que é o amigão, né? Ele é muito próximo, ele gosta de contar uma história e sabe, gosta de envolver, é aquele que chega no ambiente, já começa a chamar a atenção de todo mundo ali, sempre tem um bate-papo gostoso, uma pessoa legal. Aí você tem ali a pessoa estável, né? Que já é uma pessoa ali que, de uma certa forma, ela é um pouco mais regrada, né, um pouquinho mais na dela, né? Para tomada de decisão precisa juntar alguns dados, precisa de segurança ali, né? E o conforme é o detalhista do detalhista, né? O cara do
sabe, do negocinho ali, tudo que vai fazer tem que ter um processo. O cara vai tomar banho, ele tem um checklist ali que ele começa enxugando o dedinho esquerdo do pé esquerdo ali. Então, assim, a pessoa, tudo os mínimos detalhes ali, no detalhezinho, tudo certinho. Então, esses são os perfis aí, né, das pessoas. Então, William, por exemplo, quando começa a entender um pouquinho mais de pessoas e você começa a enxergar, eu tenho certeza que quem estiver, né, assistindo aí, seja agora ou seja depois, a respeito desse conteúdo, já vai falar assim: caramba, eu sou então, provavelmente pode ser que eu seja um dominante, porque eu sou muito acelerado. Pode, né? Ou se você fala demais, aí você pensa assim, fala, eu não falo tanto, mas eu gosto de estar com as pessoas, gosto de estar me envolvendo ali. Então eu posso ser uma pessoa influente, sim, né? Agora, se você é muito inseguro para tomada de decisões, você precisa de muita informação, você pode ser um instável, você pode ser uma pessoa pautada aí na estabilidade, né? E o conforme, se for muito detalhista, sabe? Tem muito dono de oficina que às vezes ele não consegue ter pessoas do lado dele, por quê? Porque ele é o cara que é o seguinte, peraí, que é o seguinte, peraí, que o livro tá torto aqui, ó. O livro tá torto aqui. Ele não vai conseguir falar enquanto ele não arrumar ali que o livro tá torto, né? Ele vai ficar olhando ali, o foco dele vai estar, caramba, o livro tá torto ali. Aí a pessoa vai estar falando com ele, ele vai estar vendo ali, sabe? Tem que ser tudo do jeito dele, tem que guardar tudo no lugar que ele estipulou. Então, assim, você vê que é importante entender de pessoas e começar a investir com esse tipo de ferramenta, porque muitos ganhos você vai ter. Da onde a gente descobriu isso daí, William? Foi o quê? Foi, primeiramente, eu, naquela busca incessante para, de uma certa forma, mudar os resultados ali da Tagma, que eu, sabe, não estava satisfeito, muito acelerado, rotatividade grande de colaboradores naquela época, né? Contava muita historinha, dava muita desculpa, culpava sempre mais os outros do que a mim mesmo. E ali, né, na imersão, a primeira que eu fiz foi quando eu tive o primeiro contato com isso daí. Não dei muita atenção, né? Falei assim, isso daí, tipo, não me chamou a atenção a primeiro momento, só que quando a gente começou a se aprofundar, a Roberta se identificou demais com esse conteúdo, começou a ajudar muito ela, e aí o que aconteceu? Quando a gente foi fazer um outro treinamento, que incluía essa parte, na hora que eu sentei para assistir, eu já sentei um pouquinho mais, né, mexendo no celular, tal, desligado, aí ela falou, eu acho que você deveria prestar mais atenção nesse conteúdo, que acho que vai ajudar muito você como liderança. E eu, quando ela falou aquilo, deu um clique, e ali eu comecei a prestar atenção. A gente fez esse treinamento online e foi até aqui na oficina, a gente estava no escritório na parte de cima, e quando o foco, né? Porque quando você vai fazer alguma coisa, você tem que pegar. Se você está num local, como a gente vê muito isso hoje, né? Se você está ali num ambiente, num curso, num treinamento, numa palestra, se você vê que a pessoa começa a mexer muito no celular, dá vontade de falar assim, amigo, faz o seguinte, vai para casa, vai dar uma descansada lá, vai fazer outra coisa, porque assim, você não está aqui. Não tem como você falar que você está prestando atenção numa palestra, num curso, mexendo no celular, que não tem como. E aí, o que que aconteceu, né? Voltando aqui para o nosso. Aí eu peguei, né? Virei todos os olhares ali para a tela e a pessoa começou a falar de perfil comportamental, falar das características, as reações, e ali eu comecei a me identificar e eu comecei a ficar com vergonha. Por quê? Porque quando eu olhava para o lado, a Roberta estava olhando fixa para mim, tipo, e aí, tá vendo? Ó, esse daí é você. Então, eu comecei a ficar com vergonha, entendi a necessidade e comecei a correr para buscar mais informações a respeito disso. Aí já comprei livro, né? E ali foi um negócio bacana, primeiro para ajuste entre eu e ela. Eu dominante alto, ela, né, estável, e eu imaginava
na minha falta de sabedoria sobre pessoas, né, sobre liderança, eu imaginava que todas as pessoas poderiam se tornar correria como um dia eu me tornei, né? De, meu, tudo que vem na mão ali, você vai lá e faz. Não tá nem aí, não arrega para nada. E eu imaginei que assim, isso daí era um treino, era só a pessoa começar a treinar que ela se tornava uma correria. E aí, o que que eu fiz? Comecei a fazer com a Roberta, né, de forçar muito ela a fazer as coisas que eu fazia, sendo que a característica dela não era para isso. E eu, pela falta do conhecimento. Então, aí, a partir do momento que eu comecei a ter acesso a esse conteúdo, e que no final desse treinamento, no dia seguinte, eu sentei e falei: e aí? O que, que é que eu estou fazendo de errado e como é que precisa ser as coisas para que você tenha um desempenho bacana? Aí foi onde aconteceu o divisor de águas, foi onde ela falou que o que eu exigia dela, ou como parte da sociedade, da função dela, do jeito que estava indo, não tinha como. Que ela precisava ficar no escritório, separada, que no tempo dela, ela trazia tudo aquilo que do qual eu precisava, que era o que? Os dados, as informações, os números. E só que ela, de uma certa forma, querendo ou não, pelo fato de ter ficado comigo e eu ter, de uma certa forma, forçado ela, ela criou uma habilidade de ter uma facilidade para algumas coisas, por exemplo, busca de peça na internet. Então ela se tornou uma pessoa com uma habilidade muito boa. Eu falei, só que você é muito boa nisso, só que eu vou precisar de uma outra pessoa que corre comigo aqui embaixo, já que você vai ficar separado ali para fazer isso daí. Aí ela falou, não, tudo bem. Aí eu contratei uma pessoa que faz um corre para mim, junto comigo lá embaixo, buscar carro de cliente, buscar peça, fazer as coisinhas ali do dia a dia ali, que é extremamente importante. Já fica uma dica aí, tá? Você dono de oficina, se eu fosse, eu diria que acho que todo dono de oficina deveria ter uma pessoa dessa dentro da oficina, porque vai aliviar você um caminhão de situação do qual você vai poder ficar um pouquinho mais aliviado para desempenhar bem outras funções, porque É o que o você que chama de te guardião, né, Du? é o guardião aqui da tábua, o que toma de tempo algumas coisinhas simples, ou que às vezes não é feito dentro da oficina, por quê? Porque o cara ele perdeu já, ele fala assim, meu, isso aqui eu perco tempo demais, e são detalhes que pode trazer uma grande diferença. Então, voltando lá para mim, para a Roberta, eu descobrindo isso daí, a gente alinhando os pontos, os resultados começaram a mudar. Então, a gente acabou descobrindo, né, no nosso meio, que se o nosso casamento fosse um carro, eu seria o acelerador e a Roberta seria o freio, né? Então, assim, existem momentos que é necessário acelerar, e aí na hora que é necessário pisar no freio, quem vem e pisa no freio é a Roberta. Ela que faz essa função. E aí a gente conseguiu equalizar isso daí. Eu entendi o lado dela, tanto que na hora de coletar os números, ela tem a forma dela de trabalho muito hábil, muita agilidade ali, mas no tempo dela consegue resolver. E eu, né, lá embaixo. Então foi através dessa ferramenta que eu também mudei o meu estilo de liderança, que eu antes, hoje, muito ali, antes era muito tipo, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, era muito ditador, né? Era muito ferrenho ali. Eu imaginava que assim, tem até um negócio que, para quem acha que todo mundo é prego, ele só vai precisar de martelo, né? Ou marreta, né? Então, a minha ferramenta preferida era o martelo. Por quê? Tipo, eu vivia dando pancada em tudo. E achava que tudo resolvia na base, na martelada ou na marretada. Então, para mim, todo mundo era prego. Então, por isso que eu utilizava a ferramenta de maneira errada aí. E aí tinha os resultados que tinha. Ou não tinha os resultados, né? Mérito meu, porque o fato de eu não saber lidar com pessoas é porque eu não sabia utilizar a ferramenta da maneira correta. Então, palmas, William? Palmas para mim pelo péssimo e horrível resultado que eu tinha.
Quando eu tive contato com essa ferramenta, eu parei de frente para o espelho e eu fiz assim: parabéns, bobão, pelo péssimo resultado que você tem, pelo lixo de resultado que você tem, porque a sua atitude de líder é uma porcaria. E ali eu mesmo fiquei com raiva de mim mesmo, não pude me mandar embora, ou de uma certa forma quase que eu me mandei embora, e recontratei um outro Eduardo que ele foi trabalhando ao longo do tempo, baseado em cima disso daí.